pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo eu vou corrigir com vocês as questões da segunda avaliação trimestral do segundo ano, da segunda série aí do ensino médio de matemática. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, deixe um like, ative o sininho das notificações e simbora para a correção da prova. Então tá aqui a avaliação. Vocês vão perceber que as questões elas mesclam aí conteúdos que vocês tiveram a oportunidade de estudar aí ao longo dos PETs, né? Dos bimestres, do primeiro, segundo e terceiro bimestre, dos 3 volumes dos PETs. Então, são todas questões de conteúdos que vocês já tiveram a oportunidade de estudar. A questão número 1, ela diz que uma escola de música oferece aulas em 2 modalidades, canto e violão. Dos 90 alunos matriculados nessa escola, 39 frequentam as aulas de canto, 82 as de violão, e dentre os alunos matriculados, alguns frequentam as aulas das 2 modalidades oferecidas nessa escola. Eu quero saber quantos alunos matriculados nessa escola de música frequentam apenas uma modalidade de aula. Bom, então nós vamos usar conjuntos, né? Eu tenho aí 2 conjuntos distintos, então eu tenho o conjunto dos alunos que frequentam as aulas de canto, o conjunto dos alunos que frequentam as aulas de violão e a interseção, olha, essa parte que é comum aos 2 conjuntos, ela vai conter aí o número de alunos que praticam as 2 aulas, né? Frequentam as 2 modalidades. O que a gente percebe aqui, olha, que quando a gente soma esses 2 valores, olha, os 39 alunos das aulas de canto, mais os 82 alunos da aula de violão, nós temos o total de 121. Mas o problema disse que nós estamos falando de 90 alunos. O que isso significa? É que esse excedente é composto aí pelos alunos que participam das 2 aulas. Então, a nossa interseção aqui, ó, ela é composta por 31 alunos. Então, desses 90, 31, eles estão tanto na aula de canto quanto na aula de violão. Porque quando a gente soma, excede os 90. É justamente por essa interseção, por aqueles alunos que responderam aí as 2 opções. A partir daqui, olha, eu vou determinar quantos alunos praticam somente canto. Então, no total, 39, e desses 39, 31 já estão nas 2 aulas, canto e violão. Então, restam aqui, olha, subtraindo 39 menos 31 da interseção, 8 alunos que estão apenas na aula de canto. A aula de violão são 82 no total, subtraindo a interseção, já tem 31 alunos aqui no conjunto de violão, né? São aqueles que fazem as 2 aulas. Nós temos aqui 51 alunos, então, né? Fazendo 82 menos 31, que frequentam somente as aulas de violão. Então, para a gente saber quais alunos estão apenas em uma modalidade, nós vamos somar os 8 alunos que estão somente no canto e os 51 alunos que estão somente nas aulas de violão. Então, nós temos 59 aí como resposta, alternativa C aí, a nossa resposta correta. Questão número 2. Para um trabalho de geometria, o André precisou observar a figura 1, que possui a medida de área igual a 10 centímetros quadrados. Então, essa primeira figura tem uma área aqui de 10 centímetros quadrados. E construir uma ampliação, obtendo aí a figura 2. Então, pede para observar as figuras, né, com as medidas de suas respectivas bases iniciais. Então, a primeira figura tem 5 centímetros na base e a ampliação, né, a figura 2, 10 centímetros. A medida da área em centímetros quadrados da figura 2, construída por André nesse trabalho, é... Então, aqui, pessoal, nessa questão, eu vou trabalhar com a razão de proporcionalidade. Nós vimos isso em um PET. Nesse caso, olha, quando eu tenho aqui que 5 está para 10, né? 5 sobre 10, essa razão, essa divisão, que eu posso simplificar aqui, dividir tudo por 5 e chegar a 1/2. Isso aqui é a nossa razão de proporcionalidade. E o que nós aprendemos? Que a razão entre as áreas, né, de 2 figuras que são semelhantes, ela é igual ao quadrado da razão de proporcionalidade. Então, no caso, eu tenho que a área menor é 10 e eu chamei a área maior de x. Portanto, eu posso dizer que 10 sobre x é igual a 1/2 ao quadrado.
ou seja, a razão entre as áreas é igual ao quadrado aí da nossa razão de proporcionalidade. Então, o 10 sobre x vai ser igual a 1/4. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 10 vezes 4, x é igual a 40. Portanto, a letra B, 40 centímetros quadrados, é o gabarito correto da questão número 2. Número 3. Em um centro comercial de 3 andares, existem 4 formas diferentes para acessar o primeiro andar, 2 formas diferentes para ir do primeiro para o segundo andar e 3 formas diferentes para ir do segundo para o terceiro andar. A Sandra está do lado de fora desse centro comercial e pretende almoçar em um restaurante que se localiza no terceiro andar. De quantas maneiras diferentes ela poderá chegar ao terceiro andar, considerando que todas as opções de acesso existentes, nesse centro comercial. Então, ela tem 4 formas de acessar o primeiro andar. Então, ela está do lado de fora. Ela tem 4 formas diferentes, 4 portas talvez diferentes que ela possa acessar a esse centro comercial, vezes 2 formas de ir do primeiro para o segundo andar e 3 formas, então vezes 3 formas de ir do segundo para o terceiro andar. Então, aí pelo princípio multiplicativo, ela tem 24 formas distintas de aí acessar o terceiro andar, né? De almoçar lá no terceiro andar. A nossa alternativa correta, portanto, letra D. Número 4. Uma artista plástica criou uma escultura de ferro que simboliza uma dança folclórica de sua cidade natal. Então, aí fala um pouco da dança, né? E aqui mostra um mastro que foi construído, né? Ela diz que nessa dança um grupo de pessoas gira em torno de um mastro, segurando uma fita. Primeiramente, essa artista fez uma estátua segurando uma ponta de uma fita, posicionou-a em uma certa distância do mastro. Para finalizar, a artista manteve essa fita totalmente esticada e a sua outra ponta fixada na extremidade desse mastro. Na figura abaixo estão representadas essa escultura, o ângulo de inclinação em que essa fita foi fixada no mastro e algumas medidas. Tem a medida que a gente pode ver aqui. De acordo com essa representação, qual é a medida da distância em centímetros entre o mastro e a estátua? Então, a gente quer essa distânciazinha D aqui. Então, nós temos aqui o mastro, o ângulo de inclinação, que é de 75 graus. Eu tenho aqui a altura dessa estátua, né, que é de 14 centímetros. Então, a gente vê que do início aqui, ó, até onde vem o início da fita, né, a gente pode dizer da mão da estátua, por assim dizer, nós temos 14 centímetros, enquanto o mastro inteiro tem 30 centímetros. Então, eu posso definir que este pedaço que falta aqui, ó, que eu assinalei de vermelho, ele tem 16 centímetros, né? 30 menos 14. E aqui eu tenho algumas informações de seno, cosseno e tangente do ângulo de 75 graus, que é o ângulo de inclinação aqui na nossa figura. Então, eu estou procurando, olha, esse D aqui corresponde a esse mesmo valor pontilhado, a esse mesmo D aqui, né? É a mesma distância. Então, o que eu posso ver aqui? Ó? Tem um triângulo retângulo, olhando aqui, ó, aqui é desses 16 centímetros, a parte pontilhada e a fita. E eu tenho aqui, olha, observando o ângulo de 75 graus, o nosso ângulo de inclinação, eu tenho o cateto adjacente a ele, que é o 16 centímetros, e eu quero encontrar o cateto oposto a ele, que é o D, a nossa distância. O que a gente sabe? Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, eu vou trabalhar aqui com a tangente do ângulo de 65 graus. Por quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Isso aqui, olha, vai ter que ser igual ao D, que nós estamos procurando, sobre 16. E aí, como eu conheço, né? Ó, essa aqui é a tangente do ângulo de 75. Como eu conheço a tangente, eu posso encontrar o valor de D. Então, D sobre 16 é igual a 3,73. Então, o D
vai ser igual a 16 vezes o 3,73. Então, essa distância D procurada em centímetros é 59,68. Gabarito correto, letra E. Questão número 5. Considere o triângulo retângulo abaixo. Então, a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem um cateto aí que vale 8 centímetros, um outro cateto aqui que vale 15 e a hipotenusa que vale 17. Nesse triângulo, o valor do cosseno do ângulo beta, esse ângulo aqui, é igual a... Então, o que nós sabemos? O cosseno, ele vai ser aí definido pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Com relação ao ângulo beta, o 8 é o nosso cateto adjacente, o 15 é o cateto oposto, né? E aqui o 17, olha, a projeção aqui, olha, para o nosso ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Portanto, o cosseno do beta aqui, que nós estamos procurando, é 8 sobre 17. Alternativa correta, letra A. Número 6. Uma empresa de assistência técnica recebeu um lote de celulares que apresentavam defeitos na tela, na câmera ou nesses dois componentes. O funcionário responsável pela testagem dos aparelhos desse lote concluiu que 30 celulares apresentavam defeito na tela, 40 apresentavam defeito na câmera, sendo que 20 celulares apresentavam defeito tanto na tela quanto na câmera. Quer saber qual foi o total de celulares defeituosos recebidos nesse lote por essa empresa? Então, aqui eu criei dois conjuntos. Olha, um para representar os celulares que estão com defeito na tela, os que estão com defeito na câmera, e esse encontro entre esses dois conjuntos é a interseção, é onde fica aí os aparelhos celulares, né? A quantidade de celulares que apresentou defeitos tanto nos dois componentes, tanto na tela quanto na câmera. Pelo problema, a gente vê que aqui tem 20 aparelhos, 20 que tiveram defeitos tanto na câmera quanto na tela. Aí, o que acontece? Eu tinha 30 celulares com defeito na tela. Já tem 20 celulares aqui, olha, que tem defeito na tela e na câmera ao mesmo tempo. O que significa? Que dos 30 celulares que tinham defeito na câmera, 10 tinham defeito apenas na câmera e 20 câmera e tela, né? Então, somando aqui, olha, a gente tem os 30 celulares. Vou fazer a mesma coisa na câmera. Eram 40 celulares defeituosos, né? Considerando só a câmera. E eu já tenho 20 aqui. Então, 20 menos 40, eu tenho 20 celulares com defeito só na câmera. Então, aqui eu posso somar, né? A soma representa o total aí de celulares defeituosos que essa empresa recebeu. Então, somando aqui, nós temos um total de 50 celulares. É importante a gente fazer utilizar essa teoria dos conjuntos, né? E fazer esse desconto aqui, olha. Por quê? Se eu somasse tudo, né? 20, 30 e os 20 que tem defeito tanto na tela quanto no celular, eu teria repetição de aparelho, né? Porque eu tenho aparelhos que têm defeitos nos dois componentes. Por isso é importante determinar aqui a nossa interseção e a partir daí a gente fazer esse desconto, né? Então, se eram 30 celulares com defeito na tela, 30 menos 20, 10 tem defeito só na tela e os 20 na tela e na câmera. E a mesma coisa a gente fez com a câmera. Portanto, 50 celulares, alternativa correta, letra C. Questão número 7. A Marcela tem um pequeno gaveteiro na sua mesa de trabalho, no qual ela guarda materiais de escritório. Esse gaveteiro possui ao todo 8 gavetinhas. Ela está precisando de clipes de papel. Ela guardou em 2 dessas gavetinhas, mas ela não se lembra em quais. Ela vai abrir essas gavetinhas aleatoriamente até encontrar o que precisa. Qual é a probabilidade da Marcela encontrar esses 2 clipes na primeira gavetinha que ela abrir aleatoriamente? Bom, ela tem 8 opções de gaveta e apenas 2 em que ela vai encontrar aí
os clipes, né? Aquilo que ela precisa. Então, ela tem 2 chances em 8, né? Ela tem 2 chances, né? 2 gavetinhas em 8 para poder achar aí o clipe. A gente poderia simplificar isso aqui, mas como não está simplificado, a alternativa B, 2 oitavos, 2 sobre 8, é aí a probabilidade que ela tem de achar os clipes na primeira tentativa. Observe os triângulos 1 e 2, questão número 8, representados na figura abaixo. Então, nós temos aqui um primeiro triângulo, né, com essa medida aqui de base de 4 centímetros, e um segundo triângulo com essa medida 8. Sabe-se que o triângulo 2 é uma ampliação do 1 e que o perímetro do triângulo 1 é 15 centímetros. Qual é a medida do perímetro do triângulo 2? Nós também vamos trabalhar aqui com a razão de proporcionalidade, tá? Então, essa razão aqui, ó, vou colocar a razão P, tá? Vou colocar a razão, vou colocar certinho, de proporcionalidade. Ela vai ser aqui no nosso caso, pessoal, 4 sobre 8, né? É a nossa razão. Posso simplificar isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 1/2. E o que eu sei? Qual que é a relação que tem entre a razão de proporcionalidade e o perímetro? Eu vou dizer que o perímetro entre duas figuras, né, que são semelhantes, é igual à razão de proporcionalidade. Então, aqui eu tenho um perímetro de 15 centímetros. Aqui eu vou ter um perímetro de x centímetros. Então, eu posso dizer que 15 está para x, assim como 1 está para 2. Então, a razão entre os perímetros é igual à razão de proporcionalidade. Logo aqui, ó, multiplicando cruzado, o x vai ser igual a 15 vezes 2. Então, o x é 30 centímetros. É o valor aí do perímetro da ampliação, da figura 2. Gabarito correto, então, letra D. Vamos para a próxima questão. Número 9. O Isaías pretende doar uma parte da sua propriedade para o filho mais velho. Para delimitar essa parte, ele vai construir um muro que dividirá a propriedade em 2 terrenos. A figura abaixo representa o formato e as medidas da propriedade de Isaías, com a indicação do local onde esse muro será construído. Então, nós temos aqui o terreno e o muro que será construído aqui. Quer saber qual deverá ser a medida do comprimento em metros do muro que Isaías irá construir? Então, aqui eu vou aplicar a proporção, né? Eu tenho aqui triângulos semelhantes, posso aplicar a proporção aqui. Redesenhei o triângulo menor, reposicionei para a gente conseguir relacionar os lados que são proporcionais. Então, eu posso perceber ó, que esse lado x está para o 24, assim como o 15 está para o 45. Então, aqui aplicando proporção, a gente vai multiplicar cruzado. Vou falar que 45x é igual a 24 vezes 15. O 45 vezes x vai ser igual a 360. O x, então, vai ser 360 dividido por 45. O x, que representa o tamanho do muro, né, em metros, vai ser igual a 8. Portanto, gabarito correto aí, ó, letra B. Número 9, a letra B. Questão número 10. Todos os 11 alunos de uma turma do curso de música estão decidindo quem fará parte de uma comissão que ficará responsável pela organização de uma festa de formatura. Essa comissão será formada por 2 pessoas dessa turma, sendo um coordenador e um tesoureiro. O Daniel, um desses alunos, pediu para não ocupar o cargo de tesoureiro, caso faça parte da comissão escolhida. Quantas comissões distintas poderiam ser formadas para organizar essa festa de formatura de modo a atender à solicitação do Daniel? Bom, a gente está falando aqui de um arranjo, né? Já que a ordem aqui ela é importante, já que a gente tem comissões aí que vão ser formadas com o coordenador e o tesoureiro, e o Daniel, caso participe, ele não quer ser tesoureiro. Então, a primeira coisa que eu tinha pensado para resolver essa questão, é uma forma também, a gente pensar o seguinte, ó. Então, eu vou escolher aqui para o cargo de tesoureiro, tenho 10 opções, né?
são 11 alunos, mas o Daniel não entra porque ele não quer ser tesoureiro. Vezes, eu teria mais 10 opções para o outro cargo, né? Para o cargo de coordenador. Isso porque eu já escolhi um entre os 11 e aqui, mas o Daniel não podia entrar, mas aqui para o segundo cargo o Daniel entraria. Então aqui a gente teria 100 opções, né? Mas aqui a gente tem o arranjo, né? A gente está falando de comissão, a ordem é importante. Então nós temos o arranjo de 10 alunos tomados 2 a 2. Então são os 10 alunos, exceto aí o Daniel, concorrendo a esses dois cargos, né? Então teríamos 90 comissões distintas e eu tenho que somar 10 depois, por quê? Pode ser que o Daniel ele seja o coordenador, né? Então nós já vamos ter um escolhido para ser o tesoureiro, por exemplo. Ainda teríamos aí 10 possibilidades, né? Acrescentar aí essas 10 possibilidades em que o Daniel pudesse ser o coordenador. Então a gente também chega no 100. A nossa resposta correta aí, deixa eu pegar a vermelhinha, letra D. Então o gabarito aí da questão número 10, letra D. E o Daniel recebeu um bloco com 20 rifas numeradas de 1001 a 1020. Então, aqui estamos na questão número 11. Para vender e arrecadar fundos em prol de uma ação social no bairro onde mora. A tia do Daniel comprou dele todas as rifas de números ímpares e, das que sobraram, a mãe comprou todas as de números maiores que 1010. Ao todo, 2.000 rifas foram vendidas nessa ação e apenas uma delas seria contemplada no sorteio. Qual é a probabilidade da mãe ou da tia de Daniel serem contempladas nesse sorteio com uma das rifas que compraram dele? Então, estou aqui com os números de rifa, né, que ele tinha disponível. O que a gente sabe? A tia comprou os números ímpares, né? Então, todos os números, vamos aqui, olha, os números ímpares foram comprados pela tia. Então, a tia comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui não, que é par, 10. A tia comprou 10 números, né? Enquanto a mãe, ela comprou, dentre aqueles que sobraram, ela comprou os que foram maiores do que 1010. Então, ela comprou 1012, 1014, o 1016, foi a mãe que comprou, o 1018 e também o 1020. Então, a mãe dele, olha, comprou 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Quando a gente pensa, né, quando a gente fala de ou, da probabilidade, uma coisa ou outra, a gente está somando essas probabilidades. Então, a tia, ela tem 10 chances em 2.000 de ganhar. A mãe tem 5 chances em 2.000. Como eu quero saber a chance de uma ou a outra ganhar, eu posso somar essas probabilidades aqui, né? Essas possibilidades. Então, a chance aí de que a mãe ou a tia ganhem é de 15 para 2.000 ou 15 sobre 2.000. Gabarito correto da questão, letra A. Questão número 12. Túlio visitou num parque de diversões que tinha um binóculo na entrada para os visitantes pudessem observar os detalhes de cada brinquedo. Então, ele visitou um parque que tinha, né, um binóculo na entrada. Esse binóculo ficava a 1,2 metros de altura do chão e era fixo em um suporte. O Túlio observou uma roda gigante por meio desse binóculo e ficou curioso para saber a medida da altura dela. Para isso, com o auxílio do seu transferidor digital, ele determinou o ângulo que, a partir do binóculo, poderia observar o topo desse brinquedo. A figura abaixo representa o esboço dessa situação com algumas indicações de medida. Então, tá aqui o Túlio com o seu binóculo, né? Então, a gente vê que é feito aqui um triângulo, olha, comparando aí, né? Esse ângulo de visão dele aqui é de 58 graus. A gente vê que a medida dele, que a distância, né, entre ele, né, e o binóculo aqui, ó, até essa parte central da roda gigante é de 14 centímetros. A altura, como foi falado no problema, né, é de 1,2,
que é a altura do chão e o suporte, né? Então, esse suporte aqui, onde o binóculo está fixado, tem essa altura de 1,2. Aí, quer saber, de acordo com essas informações, qual é a medida da altura em metros dessa roda gigante, né? E aí, o que a gente pode observar aqui? Vamos ver quais informações eu tenho disponíveis aqui. Eu sei que a altura que eu estou procurando aqui, ó, eu vou chamar de x, né? Porque a altura da roda gigante é esse x que falta, mais esse 1,2 aqui, que já foi, que corresponde à altura do binóculo, né? Então, eu tenho aqui essa altura x que eu preciso descobrir. Eu tenho aqui esse lado aqui, essa distância, né? Entre essa metade aqui da roda gigante e o Thulia de 14 metros. E o ângulo que está aqui de 58 graus é a inclinação, né? Esse ângulo de inclinação. O que eu tenho aqui com relação ao ângulo de 58 graus? Eu tenho o cateto adjacente, que vale 14, e eu quero achar o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, nós vamos trabalhar com a tangente de 58. Então, eu tenho que x, que é o cateto oposto ao ângulo de 58 graus, sobre 14, que é o cateto adjacente, tem que ser igual a 1,6, né, ou 1,60, que é o valor da tangente de 58, que já foi aí dada pelo problema. Então, aqui a gente multiplica cruzado, eu vou ter que esse x vai ser igual ao 14 vezes 1,6. Esse valor x aqui é de 22,4 metros. Então, aqui eu posso definir a altura h dessa roda gigante, né? Ela vai ser esses 22,4 que nós encontramos, mais esse pedacinho aqui que vale 1,2. Então, somando, nós vamos ter aí a altura de 23,6 metros. A nossa alternativa correta aí da questão é a letra E. Bom, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar aqui. Nós fomos até a questão número 12. Isso. Então, eu encerro aqui e, na sequência, eu já posto para vocês a segunda parte da correção com as questões que faltam. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e se liga aí que tem a parte 2 da correção. Grande abraço!